existiram muitos irmãos comprometidos com a cópia da Bíblia. Então, o que a gente tem hoje, só para vocês entenderem, o texto mais antigo que a gente tem da Bíblia, ele é uma cópia da cópia da cópia da cópia do original, entende? Então, a gente não tem o original, a gente tem a cópia da cópia, mas como que a gente sabe que essa cópia ela é fidedigna? Tem um grupo de copistas que são do século 5, 4, 5, se eu não me engano, depois eu vou confirmar, que são os maçoretas. Esses caras foram os mais emblemáticos copistas da Bíblia ao longo dos tempos. Então, para vocês terem ideia, quando eles iam, só para vocês entenderem, como que não podia ter passado, batido algum erro, alguma palavra ao longo desses anos. Para vocês terem ideia, os maçoretas, eles, antes deles copiarem, então eles tinham lá o texto que eles iam copiar. Antes deles escreverem, eles tomavam um banho cerimonial, que era um banho e colocavam uma roupa limpa, ou seja, era uma cerimônia pessoal para começar a ter contato com a palavra de Deus. Então eles levavam muito a sério. Não era mensagem do WhatsApp que a gente manda de qualquer jeito, comendo letra, abreviando as coisas, não. Era uma coisa que ele tomava banho para fazer, para começar a conversa. Tomava banho e trocava roupa. Aí ele ia começar a copiar. Da hora que ele começava a copiar até a hora que ele terminasse, se o rei viesse falar com ele, alguém batesse lá e falar, ó, o rei tá aqui, quer falar com você. Aquele cara não parava. Podia vir o rei, ele não parava de copiar. Nada distraía aquele homem que estava copiando a palavra de Deus. Podia ser o próprio rei aparecendo lá. Aí, eles estavam copiando. E o papel que a gente tem hoje, como eu falei, né, séculos atrás, era muito caro. Então, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que ocupar o máximo possível da folha. Então, não tinha muita margem e não tinha pontuação. Eles copiavam uma letra do lado da outra, para caber o máximo possível. Então, como eles copiavam uma letra grudada na outra, sem pontuação nem nada, se às vezes a letra ficava muito grudada uma na outra, a ponto de não dar para entender que letra era, ou se ficasse muito separada de um jeito que às vezes pudesse dar a entender que era outra palavra, ou coisa assim, o que eles faziam? Enrolavam o manuscrito, aí eles não jogavam fora, porque era a palavra de Deus, eles não podiam jogar fora. Então lá em Jerusalém tinha uma espécie de depósito que chamava Genizá. Esse depósito, ele não existe mais, mas era esse pergaminho que ele estava escrevendo e que teve um erro, uma letra que encavalou, ele enrolava e guardava nesse depósito. Porque como era a palavra de Deus, eles não queriam jogar fora. Não podiam jogar fora a palavra sagrada. E começava tudo de novo. Então, estão entendendo como que era o empenho desses homens? Começavam tudo de novo. Aí, vamos supor que não tivesse letra nenhuma encavalada, nem letra muito distante, mas eles tinham uma coisa. Eles tinham uma tabela. Porque, né, imagina, era um monte de letra assim. Então, ele tinha uma tabela que mostrava, vamos supor que ele copiou lá o livro de Isaías. Eles tinham uma tabela que mostrava quantas letras tinham o livro de Isaías. Então, quando ele terminava de contar, ele ia na tabela para ver o quê? Se o número de letras que ele copiou batia com o número da tabela. Se não batesse, o que ele fazia? Enrolava, guardava na Guinizá, começava tudo de novo. Ainda tinha mais um detalhe. Além de ter na tabela o número de letras, na tabela também mostrava qual que era a letra do meio. Então, você tinha lá 5.000 letras. Então, lá ele mostrava a letra de número 2.500 tem que ser a letra tal. Por quê? Porque às vezes o número total podia bater 5.000 letras.
Mas podia ser que lá ele tivesse comido uma e repetido duas lá na frente, né? Então, como tinha a letra do meio, então aquela letra do meio tinha que bater certinho com a letra do meio da tabela, porque ele ia saber que ele não comeu nenhuma letra para frente ou para trás. Se tivesse o mesmo número de letras, mas a letra do meio não batesse com a da tabela, enrolava, guardava, começava tudo de novo. Outra coisa. Na Bíblia, aparece o nome de Deus escrito mais de 7.780 vezes. Esses caras, quando eles estão copiando lá, mas quando tinha a palavra Deus, os maçoretas faziam uma coisa. Ele não escrevia, ele está lá escrevendo a Bíblia, copiando, aí apareceu a palavra Deus, o nome de Deus. Ele soltava a pena, ele ia tomar 7 banhos cerimoniais, ele se banhava 7 vezes, pegava uma pena diferente, que era uma pena com uma tinta diferente, que era exclusiva só para escrever o nome de Deus. E aí sim, ele escrevia o nome de Deus, guardava aquela pena, pegava a pena que ele estava usando antes e continuava escrevendo. Apareceu o nome de Deus daqui a pouco. O que ele fazia? Soltava a pena, tomava 7 banhos, pegava a pena especial, escrevia o nome de Deus. Bom, 6.780 vezes aparece o nome de Deus na Bíblia, vezes 7. Imagina quanto banho um cara tomava para ter que escrever a Bíblia. Mas o que eu estou querendo dizer, irmão, é que todo esse critério era para quê? Para garantir que aquela cópia da cópia da cópia era totalmente fiel ao original. Então, Deus providenciou ao longo da história homens impressionantes como esses irmãos maçoretas que tinham esse tipo de conduta na hora de copiar a Bíblia, que dá para nós a certeza de que a Bíblia que a gente tem é o mesmo texto de milênios atrás, porque Deus não só providenciou a sua inspiração através da supervisão dos autores da Bíblia, como também Deus providenciou que depois que a revelação acabou, as pessoas que iam propagar a palavra, como os maçoretas, por exemplo, fossem pessoas tão inspiradas por Deus quanto os que escreveram a Bíblia, inspirados para ter um cuidado genuíno de não mudar uma só vírgula da Bíblia em momento nenhum.